seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Livro do profeta Sofonias, capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 20. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, eu convido você para acompanhar essa leitura. Profeta Sofonias, capítulo 3, verso 9 ao verso 20. A palavra do Senhor, nosso Deus, diz assim: Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confie em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, e lançou fora o teu inimigo. O Rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem. Salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei certamente. Farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. O profeta Sofonias anunciou a sua mensagem antes da reforma religiosa feita pelo rei Josias, quando Josias reinava em Judá ali por volta do ano 621 a.C. E o profeta Sofonias fala de um dia no qual Deus vai castigar todo o povo de Judá e todo o povo de Israel e todos os moradores de Belém. Sofonias fala isso por conta do que estava acontecendo. O contexto que nós enxergamos na profecia de Sofonias é o de um sincretismo religioso. Havia no meio do povo de Deus uma mistura de idolatria e de adoração a deuses pagãos, como por exemplo o deus Baal, acontecendo juntamente com a adoração ao Deus de Israel. Sincretismo religioso. Os deuses dos povos vizinhos aliados à adoração a Deus. E aí o Senhor, diante disso, resolve que vai castigar o seu povo, mas também não somente o seu povo. Deus vai castigar as suas nações, as nações ao redor da cidade de Jerusalém, e que depois de castigar este povo, Deus vai transformar o povo que é dele. Deus tem um povo que é dele. Deus tem uma nação que pertence a ele. E essa nação iria receber a graça dele, essa nação iria receber a bênção dele. E aí Sofonias vai então escrever para nós uma profecia diante desse cenário, diante desse contexto. O conteúdo do livro está dividido da seguinte maneira: primeiramente, na primeira parte, o profeta vai falar sobre a ira de Deus, capítulo 1, se você folhear na sua Bíblia vai poder perceber bem. No capítulo 2, o profeta vai falar sobre os juízos de Deus. E ele vai falar que esse juízo é sobre o seu povo, mas é também sobre os outros povos, as nações vizinhas. O terceiro capítulo
vai mostrar para nós o pecado especialmente de Jerusalém, o pecado especialmente de Judá, o pecado especialmente de Israel e o perdão de Deus, a redenção de Deus sobre aqueles que fazem parte do seu povo. E aí nesse terceiro momento então, no capítulo 3, inclusive o trecho que nós lemos aqui, Sofonias vai reconhecer o quanto é importante para o povo de Deus ter uma aliança com Deus. O quanto é importante para a igreja do Senhor ter uma aliança com Deus. O quanto é importante para mim e para você nós termos uma aliança com o Senhor. Sofonias vai lembrar aqui para mim e para você que quando o povo de Deus faz uma aliança com Deus, esse povo experimenta bênção. Quando nós fazemos, meus irmãos, uma aliança com o Senhor, nós experimentamos a sua graça. Quando nós fazemos uma aliança com o Senhor, nós experimentamos a sua misericórdia. E se olharmos para o capítulo 1 e para o capítulo 2, nós vamos ver uma palavra inicial de Sofonias. Sofonias vai dizer que quando não há uma aliança com Deus, o que nós experimentamos é a ira de Deus, é a justiça de Deus. Mas no capítulo 3, Sofonias vai mostrar que a nação que tem uma aliança com Deus é conduzida para a bênção e é conduzida para a salvação. Deus é um Deus soberano. Ele tem o controle de todas as coisas. E ele diz através de Sofonias que ele vai vir então em um dia. Esse dia é um dia de glória. E quando Deus resolver vir nesse dia ele vai julgar todos aqueles que não são parte da sua nação. Ele vai julgar todos os perversos, vai julgar todos os pagãos, todos os idólatras, todos aqueles que não confessam o seu nome, mas aqueles que confessam, aqueles que fazem parte da nação de Deus, diferentemente de experimentar ira, eles vão experimentar graça. É por isso que Sofonias, então, vai levantar para nós aqui, pelo menos dentro do versículo 9 ao versículo 20, alguns aspectos da nação que faz parte, ou a nação que é o povo de Deus, a nação que pertence a Deus. Essa é a palavra de Sofonias. Sofonias vai dizer que a nação que não pertence a Deus experimenta ira, mas a nação que pertence a Deus experimenta graça. A nação que não é a nação de Deus vai experimentar juízo, justiça, mas a nação que é a nação do Senhor vai experimentar misericórdia. E aí que o pastor Paulo Júnior diz para nós uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: somente quando o povo de Deus se humilha, confessa os seus pecados, confessa os pecados da nação, é que Deus derrama o seu Espírito Santo para visitá-los com um avivamento. 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, diz algo muito semelhante. Se você parar e lembrar bem, o texto diz para nós lá que se o povo de Deus se humilhar, orar, buscar ao Senhor, se converter dos seus maus caminhos, então Deus ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Meus irmãos, Deus conhece quem faz parte do seu povo. Deus te conhece. Deus me conhece. E Ele sabe se nós, assim como o povo de Israel, vivemos uma vida de idolatria, vivemos uma vida de paganismo, vivemos uma vida de flerte com o pecado, e não há nada que esteja aquém ou além do conhecimento de Deus. Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe quem é o seu povo, Ele sabe quem é a sua nação, Ele sabe quem honra a Ele, Ele sabe quem desonra a Ele. E a pergunta que fica para nós então disso é: qual desses nós somos? Será que nós somos uma nação que pertence a Deus? Porque Sofonias vai levantar para nós aqui alguns aspectos da nação que pertence ao Senhor. Ele vai dizer que a nação que pertence a Deus experimenta algumas verdades. Se nós lembrarmos bem também de outro texto da palavra do Senhor, como por exemplo o texto de 1 Pedro 2,9, nós vamos ver que se nós formos ou fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, se nós fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo, nós agora somos de fato sim uma nação que pertence a Deus. E 1 Pedro 2,9 diz para nós que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação que pertence a Deus.
E se nós somos uma nação que pertence a Deus, então o texto nos traz aqui 2 lições preciosas. E eu quero rapidamente trazer essas lições para a minha e para a sua vida diante do tema a nação que pertence a Deus. E o texto mostra para nós aqui pelo menos 2 lições. A primeira delas nós encontramos do versículo 9 ao versículo 13, de que a nação que pertence a Deus, primeiramente, viverá a promessa de conversão. A nação que pertence a Deus viverá a promessa de conversão. Leamos os versos de número 9 ao verso de número 13 mais uma vez. O texto diz assim: então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores que constituem a filha da minha dispersão me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto, humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Sofonias está caminhando aqui para o final da sua profecia, e ele vai mostrar alguns aspectos, e eu disse aqui esse primeiro aspecto a respeito da nação que pertence a Deus. E ele vai dizer que uma nação que pertence a Deus, ou a nação que pertence a Deus, vive uma promessa de conversão. E aí a primeira coisa que o texto que nós lemos nos mostra é uma continuidade de promessas que Deus estava fazendo para Jerusalém. Do versículo 1 ao versículo 8 do capítulo 3, Deus faz uma série de promessas para a cidade de Jerusalém, para o povo de Judá, para o povo de Israel, e Deus está dizendo para esse povo que ele vai experimentar conversão, que Deus vai entrar ali dentro do coração, da vida, das famílias de Judá, de Israel, e vai trazer conversão sobre aquele povo. Deus vai mudar a história daquele povo. E ele vai começar a fazer isso, o versículo 9 diz para nós, a partir dos lábios do povo. Os lábios agora serão lábios puros, dados por Deus. E esses lábios vão ser para que o povo então adore ao Senhor, sirva a Ele de comum acordo. O próprio Deus é que se certifica da adoração do seu povo. É Ele quem dá lábios puros. E quando nós olhamos aqui para a conversão, meus irmãos, a conversão de fato se inicia assim. É com o derramar de Deus, é com o agir de Deus sobre o seu povo. A conversão não é algo que você vai fazer, não é algo que você vai ter, você não vai se converter, mas é Deus quem vai converter o seu coração. E é isso que ele está prometendo aqui para aqueles que pertencem a Ele. Há uma nação que pertence a Deus, e essa nação vai viver a promessa de conversão. A conversão é isso mesmo, é o agir de Deus, é Deus derramando sobre o seu povo perdão. E aí a ideia de lábios puros aqui, talvez até vai se referir na maneira de como o povo cultuava a Deus. Eles eram idólatras, eles eram homens que estavam vivendo sincretismo religioso, mulheres que estavam vivendo sincretismo religioso. Eles adoravam a Baal no mesmo culto que eles adoravam a Yahvé, mas Deus está dando para eles agora novos lábios. Ele está dizendo, não, vocês terão lábios puros, lábios novos, serão convertidos, e Deus haveria de trazer essa conversão sobre o seu povo. Mas vamos parar para observar algo aqui. Quando nós olhamos para a história de Israel, nós vamos ver que Israel era um povo extremamente comprometido com a sua pátria. Era o cara que era nacionalista mesmo, aquele brasileiro que é brasileiro, que tem sangue brasileiro, que tem alma brasileira, e esse era o israelita. Ele tinha um coração 100% voltado para a sua cultura, para a sua fé. De maneira que, quando nós olhamos para o versículo 10, Deus está, de certa forma, trazendo algo um tanto curioso aqui para nós. Ele vai falar que Ele vai escolher gente para fazer parte da sua nação, Ele vai levar conversão até mesmo além dos rios da Etiópia. Deus vai alcançar mais do que o povo de Israel. Ele vai alcançar outros povos, povos que não dependem aqui de uma ideia de pátria, mas
povos que são povos escolhidos por Deus, ou seja, Deus ele tem objetivo através da conversão. Ele escolhe quem Ele quer, Ele age com quem Ele quer. A nação de Deus não está limitada à pátria de Israel. Os convertidos não dependem da sua própria fé, mas dependem de uma fé que Deus coloca no coração deles. E aí o versículo 13, o 12, 10, 11, 12 e 13, vai continuar mostrando para nós aqui que Deus haveria de trazer uma promessa, Ele haveria de renovar essa promessa. E essa promessa agora tem alguns aspectos interessantes. Vamos ver pelo menos aqui dois deles. O versículo de número 10 mostra para nós esse primeiro aspecto, que vai muito além da ideia de pátria. Mas o versículo 11 e 12 traz para nós um segundo aspecto, de que o povo de Deus não é um povo soberbo, não é um povo orgulhoso, mas é um povo humilde. Um povo que aceita a escolha de Deus, um povo que aceita a conversão que vem de Deus. É Deus agindo e fazendo do seu povo um novo povo. Homens que tinham antes velhos hábitos, agora são novos homens. Mulheres que tinham antes velhos hábitos, agora são novas mulheres. Conversão é justamente isso. Eu estou andando para um determinado rumo, mas de repente agora eu ando para outro rumo. Eu mudo, já sou uma nova criatura, já sou um novo homem, já sou uma nova mulher. As velhas coisas foram deixadas para trás. Agora, o povo de Deus é um povo que não olha para a nacionalidade, não olha para a pátria, e não olha com arrogância para os feitos de Deus. É um povo humilde, é um povo que ama Jesus, é um povo que serve o Senhor. Esse é o convertido. E aí Paulo diz que isso aconteceu muito bem no seu coração, na sua vida, e ele vai incentivar a igreja de Efésios a justamente crer nessa conversão e crer que Deus age, Deus transforma, Ele muda as pessoas. Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 24, Paulo diz que nós, se fomos mudados por Deus, agora somos revestidos de um novo homem. E esse homem é criado segundo Deus, em justiça, em retidão, procedentes da verdade. Meu irmão, o convertido tem uma mente nova. O convertido tem uma mente iluminada. Ele olha para o pecado agora de uma forma diferente. Não mais desejando o pecado, mas ele olha para o pecado com tristeza. Ele quer agora ser confessado, ser purificado. Ele tem ódio pelo pecado, ele tem nojo do pecado, ele precisa retornar sempre para Deus. E aí a perspectiva reformada, logicamente dentro da Bíblia, nos fala que existem pelo menos dois tipos de conversão. A conversão realmente que é assim, onde eu tenho esse nojo do pecado, esse repugno pelo pecado, mas a conversão falsa, a perspectiva reformada diz para nós que existe uma conversão que é falsa e outra conversão que é verdadeira. Por exemplo, a conversão de Judas Iscariotes. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, Paulo diz para nós ali que muitos falsos convertidos apostataram da fé, como Judas Iscariotes. Mas em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, Paulo fala que a conversão verdadeira, não a conversão falsa, a conversão genuína, é uma conversão que produz arrependimento para a salvação. Conversão que produz mudança no intelecto, na ação, na vontade. Você é completamente transformado. O seu padrão de vida muda. E Sofonias vai dizer ao povo de Israel que a nação que pertence a Deus também muda, porque ela vive promessa de conversão. Ela não é mais uma nação que olha para o seu próprio eu, para a sua própria pátria, muito pelo contrário, ela tem humildade e ela crê no agir de Deus sobre a sua vida. Ela não quer mais o pecado, ela quer o Senhor. E aí Anthony Huckman diz então para nós, a conversão é o retorno consciente para longe do pecado. A conversão é o retorno consciente para longe do pecado, é mudarmos a nossa vida completamente. É nós manifestarmos agora uma nova maneira de pensar, de viver, de refletir, de sentir as coisas. Por isso as duas grandes perguntas que ficam para nós diante desse primeiro argumento são: primeiro, você é parte do povo de Deus?
Porque o povo de Deus experimenta conversão. Não é a conversão falsa. Conversão verdadeira. Conversão genuína. E aqui eu estou querendo dizer, não é algo que é simplesmente voltado a, não, eu quero, eu vou. Não. Você é parte do povo de Deus, isso significa, ou isso é a pergunta, você experimentou essa conversão do Senhor? Você sente essa conversão do Senhor? Você tem para você que você de fato foi mudado um dia? Talvez você não se lembre de quando foi esse dia. Talvez isso foi ao longo de uma história que foi construída. Muitas pessoas às vezes têm, sim, não, aquele dia ali foi o dia onde eu encontrei com Jesus, Ele mudou minha vida, eu chorei, eu me arrependi, houve um mover do Espírito Santo, eu mudei. Talvez você pode ser assim, ou não. Talvez você pode ser uma pessoa que simplesmente foi mudada por Deus ao longo do tempo. Mas a pergunta que fica para nós, a primeira delas, você é parte do povo de Deus? Segunda, você é convertido ou convencido? Porque existe uma diferença entre aquele que é convertido e aquele que é convencido. Somente aqueles que são convertidos é que vão experimentar a salvação de Deus. Judas foi um convencido. 1 Timóteo nos disse isso muito bem. E aí você às vezes pode parar e falar, pastor, mas como é que eu posso saber se eu sou um ou se eu sou outro? Olhe para você mesmo. Olhe para você mesmo e para todas essas atitudes. E aí o texto vai nos ensinar e nos mostrar algumas das atitudes do verdadeiro convertido. Eu falei que o versículo 10, 11, 12 e 13 tinham esse conteúdo. Veja o versículo 13. O que ele diz? Atitudes de um novo convertido, não convencido. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, não proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados. Esse é o convertido. O convertido é aquele que muda suas atitudes, aquele que é apacentado por Deus, aquele que é ovelha do Senhor, que foi escolhida pelo Senhor, e agora é um novo homem, é uma nova mulher. Eu já compartilhei isso aqui várias vezes, na leitura de um livro, nos meus momentos devocionais, o livro A Revitalização da Igreja Segundo Deus, de Harry Reeder. O autor conta a história de um diácono que serviu por muitos anos na sua igreja, e o pastor, que é o autor do livro, estava ali pregando, estava ali falando sobre conversão, estava ali falando sobre entregar a vida para Jesus, e num determinado momento, ao final do culto, ele faz um apelo, e ele diz, aquele que quer entregar a sua vida para Jesus, por favor, vem aqui à frente. O diácono se levanta, sai lá do fundo da igreja, e aquele homem já por anos servindo ao Senhor, ele se achega até ali no púlpito e ele diz, pastor, hoje eu quero realmente entregar a minha vida para Jesus. Hoje eu quero mudar. Eu acredito que todos os anos que passaram foram anos onde eu era apenas um convencido. Hoje eu sou um convertido no Senhor. Aquele homem muda, aquele homem é transformado e aquele homem vive a promessa de conversão. A nação que pertence a Deus viverá a promessa de conversão. Mas existe uma segunda verdade agora no texto, do verso 14 ao verso de número 20, e eu já quero caminhar para o final com essa verdade. Sofonias vai dizer para nós, em segundo lugar, que a nação que pertence a Deus viverá a promessa de conversão, mas a nação que pertence a Deus viverá a promessa de restauração. Versículo 14 ao versículo 20. Leamos os versos de número 14 a 20. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel, o Senhor está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te, ele se deleitará em ti com alegria, renovar-se-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que te cocheiam e recolherei os que foram expulsos e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e recolherei certamente. Farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor.
O Israel de Deus deveria agora se alegrar, porque a nação que pertence a Deus vai experimentar restauração, mudança, mais uma vez mudança. Só que a primeira mudança nós vemos bem que é a mudança do caminho ímpio, do caminho que está em um determinado lugar, voltando-se para outro, conversão. Mas agora o texto está nos mostrando aqui, Sofonias está dizendo que Deus vai também restaurar o seu povo. Um tempo novo viria, Deus haveria de restaurar, tudo novo iria acontecer, haveria um tempo de regozijo num futuro. E isso aconteceria, agora o versículo 15 vai dizer para nós por um fato essencial dentro do texto. O fato é de que Israel haveria agora de experimentar a presença real de Deus em seu meio. O texto fala aqui que o Senhor, o rei de Israel, está no meio de Israel, de ti. Tu já não verás mal algum. Versículo 17, o Senhor teu Deus está no meio de ti. E aí então, meus irmãos, que nós precisamos lembrar que Sofonias é um dos últimos profetas, os profetas menores antes do período interbíblico. E como nós sabemos, quanto mais nós nos aproximamos do final do Antigo Testamento, do início do período interbíblico e também do início do Novo Testamento, mais nós nos aproximamos do que a teologia chama de plenitude dos tempos. É um momento extremamente aguardado pelo povo de Deus, no qual Deus vai intervir na história. Deus agora vai enviar o seu Filho, ele será o rei de Israel, ele será o Messias, ele será o libertador, e Sofonias vai dizer que haverá um tempo no qual Deus vai intervir, libertando o seu povo da escravidão moral e espiritual que o pecado estava trazendo sobre Israel. A nação que pertence a Deus agora vai ser restaurada. E ela vai ser restaurada graças ao Filho de Deus, Jesus. Jesus vai vir. Ele será o rei. Ele será o Messias. E se você for parar para observar a história bíblica como um todo, você vai ver o seguinte. Deus havia prometido a Davi que ele haveria de manter ou continuar os seus descendentes no trono de Israel, até que o reino de Deus fosse estabelecido. Deus havia falado isso para Davi. Mas o último rei que reinou aqui em Israel, descendente de Davi, fora Zedequias, filho de Josias. E agora o povo fora levado para a Babilônia, ele havia retornado e não havia, de certa forma, uma estrutura monárquica ali em torno de Israel. O povo estava vivendo esse sincretismo religioso e Deus precisaria restaurar esse povo. É para isso então que o Senhor fala que um novo rei vai vir. Esse novo rei vai estar no meio do povo. Esse novo rei vai ser poderoso. O versículo 17 diz para nós. Ele vai salvar. E aí tem 3 aspectos que esse rei vai trazer aqui sobre o povo de Israel. Dentro do versículo 17, dentro do versículo 18 e dentro do versículo 19. Veja bem, primeira coisa que esse rei vai fazer com o povo. Ele vai trazer alegria. É um rei que vai trazer uma novidade. E essa alegria aqui, o texto vai falar, vai ser renovada em amor, vai ser regozijada com júbilo, e os que estão entristecidos agora vão voltar para congregar. Segundo momento, esse novo rei vai trazer alegria, mas esse novo rei vai trazer também a congregação, o ajuntamento. O povo vai se reunir de novo, o povo vai se ajuntar de novo, haverá uma só fé. Seu Geraldo vai nos assistir. Seu Geraldo, uma só fé, um só amor, um só Espírito. É o que o texto está mostrando para nós aqui. Uma só fé, um só amor, um só Espírito. É isso que Jesus vai fazer com Israel, vai congregar o povo. Mas mais do que isso, versículo 19, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem. O que ele fará? Salvarei os que te cocheiam. Jesus não somente vai trazer alegria, Jesus não somente vai congregar o povo de novo, mas Jesus também vai trazer salvação sobre Israel. Esse é Jesus. Ele é o rei de Israel, ele é o Messias, ele é aquele que vai restaurar todo o seu povo. E a palavra de Deus diz isso para nós em vários momentos. Em Romanos, no capítulo 3, versículo 24, Paulo fala para nós que nós somos justificados pela graça de Jesus, mediante redenção que há em Cristo Jesus.
O autor de Hebreus, capítulo 7, versículo 25, fala que somente Jesus é capaz de salvar totalmente os que se achegam a Ele por Deus, ou se achegam a Deus por Ele. É graças a Ele, meus irmãos, é graças a Jesus que nós somos parte do povo de Deus. É graças a Jesus que nós somos restaurados, é graças a Jesus que nós somos renovados, é graças a Jesus que nós experimentamos conversão, é graças a Jesus que eu e você podemos ser um novo homem, uma nova mulher. É Ele que é o sacerdote único, perfeito, capaz de salvar totalmente aqueles que se achegam a Ele, capaz de restaurar totalmente aqueles que se achegam a Ele. Nós já fomos salvos por Ele, meus irmãos. Nós já fomos salvos, e o convertido pode dizer isso. Eu já fui salvo por Jesus, eu já fui mudado por Jesus. Porém, quando eu trago essa palavra de restauração para a minha e para a sua vida, essa palavra que vem do profeta Sofonias, eu quero lembrar você que nós já sim somos salvos, mas ainda nós não estamos imunes a errar. É por isso que nós precisamos da restauração de Jesus. É por isso que nós precisamos do Filho de Deus. E se você, meu irmão, que ouve essa mensagem, se você errou, se você reconhece isso, se você crê nisso, se você está aqui a ouvir essa mensagem, eu quero encorajar você a crer em Jesus e acreditar que Jesus pode sim te restaurar. A nação que pertence a Deus experimentará restauração. Nós já fomos salvos pelo Senhor, mas nós ainda não estamos imunes a errar. A teologia inclusive chama isso de já e ainda não. Nós ainda não estamos lá na eternidade. Nós ainda estamos passivos ao pecado. Mas nós já fomos convertidos, restaurados, renovados, libertados pelo sangue do nosso Senhor. O convertido é aquele que se arrepende genuinamente dos seus pecados. Ele procura diligentemente não cometer mais os mesmos erros. O convencido não. O convencido, infelizmente, cai no seu próprio erro, no seu próprio pecado. Se você, então, é salvo pela graça, você vai buscar cuidadosamente seguir com fidelidade a Jesus e os seus princípios durante a sua jornada. E se você falhar em algum momento, e falhando, você retomar a caminhada com diligência, saiba que aquele que infelizmente cai no seu próprio mal é de fato convencido, mas aquele que pertence a Deus vai experimentar restauração. Deus vai te dar força, meu irmão, para ser restaurado, amém? Deus vai te dar força para ser restaurado. E eu quero, portanto, concluir essa mensagem te fazendo uma pergunta. Você faz parte da nação de Deus? A nação que pertence a Deus? Nós vivemos dias onde mais do que nunca nós precisamos ter certeza disso. Nós precisamos ter certeza das nossas vidas, nós precisamos ter certeza da nossa salvação. Nós não sabemos e nós não temos convicção quanto ao dia de amanhã. Mas se nós temos convicção da nossa salvação, como parte do povo de Deus, nós podemos estar tranquilos, porque o Rei de Israel, Ele nos converteu e Ele nos restaurou, Ele está no nosso meio. E se nós como igreja temos esse Rei, nós somos abençoados com os céus abertos, ou seremos um dia abençoados com os céus abertos, e os anjos de Deus subindo e descendo para nós, trazendo o Filho do Homem. No Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 48 ao versículo 51, quando Filipe e Natanael reconhecem que Jesus é o Rei de Israel, que Jesus está no meio do seu povo, eles veem sim os céus se abrindo. E eles acreditam nas palavras do Senhor, que maiores coisas verão. Essa é a mensagem do profeta Sofonias. Se nós fazemos parte do povo de Deus, nós experimentamos a sua bênção. Se nós fazemos parte do povo de Deus, nós seremos o povo que ouve as seguintes palavras: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino dos céus, preparado desde antes da fundação do mundo. Seremos e já somos a nação que pertence ao Senhor e que ouve isso. E o que Deus espera então de nós são pelo menos duas lições rápidas. Primeira, busque compreender a sua salvação. Busque entender se você é salvo. Você precisa saber hoje se você é salvo em Cristo Jesus. Você precisa ter essa consciência agora, hoje. Você precisa ter certeza de que é um convertido, não convencido.
Você precisa ter certeza de que você vai ouvir as palavras de Mateus 25, 34, não Mateus 25, 41. Porque lá em Mateus 25, 41, nós vemos que aqueles que não são parte do povo de Deus ouvirão as seguintes palavras: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Você precisa ter convicção da sua salvação, certeza de que qualquer coisa que aconteça, independentemente do que for, você é salvo em Cristo Jesus. Você tem certeza disso. Busque compreender a sua salvação. Segundo, busque restauração com Deus quando você falhar com Ele. Busque restaurar. Senhor, eu pequei, eu errei. Davi diz para nós no Salmo 51, pequei contra ti somente pequei. Toda restauração está em Jesus. Jesus está no meio da sua igreja, e se nós falhamos com Deus, nós não devemos omitir as nossas faltas, mas nós devemos confessar as nossas faltas, pedir a Ele o seu perdão. E aí eu quero então encerrar essa mensagem com o texto que eu disse lá no início, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa precisa ser a nossa oração. Que Deus derrame graça sobre nós para nós sermos encontrados então como povo dele. Ó Pai, tua igreja reunida aqui e também virtualmente, nesse momento, houve essa palavra de confronto para nós de fato pensarmos e entendermos se somos ou não parte do teu povo. Nós não queremos, ó Deus, sermos achados como a nação que recebe a tua ira. Nós não queremos, ó Deus, sermos achados como a nação que recebe o teu juízo, recebe a tua justiça. Não. Nós queremos receber a graça e a misericórdia do Senhor, ó Deus. Mas para isso nós precisamos que o Senhor derrame sobre nós a tua conversão. Para isso nós precisamos que o Senhor derrame sobre nós a tua restauração. Ó Pai, olha para a tua igreja aqui nesse momento. Ó Deus, se há algum querido, irmão, amado, que por acaso ouviu essa mensagem e não crê, não tem certeza da sua salvação, ó Deus, que o Senhor traga essa convicção genuína, certeira, porque não há nada melhor, ó Deus, do que nós temos essa certeza. Não há nada melhor, principalmente, ó Deus, em momentos como esse que nós vivemos, de vírus, doenças, estarmos certos da nossa salvação é o melhor, ó Deus. Porque por mais que soframos dores nessa terra, não há nada comparado ao que viveremos com o Senhor, ó Deus. Pai, se há algum irmão que também ouve essa mensagem e precisa ser restaurado, se há alguém, ó Deus, que tem vivido em flerte com aquilo que não agrada ao Senhor, o Senhor nos renove, ó Deus, que o Senhor nos restaure, que Jesus no meio da tua igreja traga alegria, que Jesus no meio da tua igreja, ó Pai, traga o congregar, que Jesus no meio da tua igreja traga salvação. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.